Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 20. Mesmo texto que nós lemos na semana passada e não conseguimos concluir, se Deus nos permitir, terminaremos hoje. Apocalipse, capítulo 2, do versículo 20 ao versículo 28. A palavra do Senhor diz assim: tenho, porém, contra você o fato de você tolerar que esta mulher, Jezabel, que se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse, porém ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Eis que farei com que ela fique acamada e trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. Digo, porém, aos demais de Tiatira, todos aqueles que não seguem essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, não porei outra carga sobre vocês. Então somente conservem o que vocês têm até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as governará e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi autoridade de meu Pai, e eu lhe darei ainda a estrela da manhã. Senhor, nos abençoa, que a Tua palavra possa falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Estamos falando sobre o espírito de Jezabel, falando sobre a importância de nós estarmos atentos à luta espiritual que muitas vezes é travada dentro de uma igreja, sempre que essa igreja tentar fazer a vontade de Deus. Todas as vezes que uma igreja tentar caminhar segundo a vontade de Deus, ela sofrerá uma luta espiritual. E nós precisamos estar alertas e precisamos das ferramentas, porque o apóstolo Paulo disse que a nossa luta, a nossa batalha, ela não é carnal, a nossa batalha ela é espiritual. A nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra as potestades e principados que atuam nas regiões espirituais. Por isso, nós precisamos das armas adequadas, das armas espirituais, para enfrentarmos essas lutas espirituais. Então, nós começamos esse trecho do nosso estudo, começamos na semana passada. Se você não esteve aqui, você pode olhar lá no nosso canal do YouTube, você vai ver o início na semana passada e, se Deus nos permitir, a conclusão hoje. Então, meus irmãos, nós estamos diante de um texto onde Jesus está advertindo a igreja de Tiatira. E Jesus está advertindo a igreja de Tiatira sobre o quê? Sobre esse espírito, sobre esta batalha espiritual, sobre esta luta que estava se abatendo sobre a igreja. Já falamos que o grande propósito de Jezabel, do espírito de Jezabel, é destruir e silenciar os profetas, silenciar a voz profética da igreja, porque a voz profética da igreja, ela fala do testemunho de Cristo, e o testemunho de Cristo liberta vidas. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, o testemunho de Cristo liberta pessoas. Ora, se o testemunho de Cristo liberta pessoas, o que Satanás vai tentar fazer? Silenciar a voz profética, para que o testemunho de Cristo não seja proclamado. E se o testemunho de Cristo não for proclamado, não haverá o quê? Libertação.
Você entende isso? Então, a tentativa de Satanás em calar a voz profética da igreja é silenciar o testemunho de Jesus. Vamos a Apocalipse capítulo 19, versículo 10. Se você não quiser abrir na sua Bíblia, vai estar aqui na tela. Apocalipse capítulo 19, versículo 10 diz assim: prostrei-me diante dos seus pés para adorá-lo. O anjo, porém, me disse: não faça isso. Eu sou um servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos que guardam o quê? O testemunho de Jesus. O que os servos de Deus guardam? O testemunho de Jesus. E o que é o testemunho de Jesus? Está escrito no texto. O testemunho de Jesus é o quê? O espírito da profecia. Está no final do versículo. Então, quando o testemunho de Jesus é proclamado, há vida no meio da igreja. Sabe por quê? Porque há libertação. Pessoas são libertas das garras de Satanás, porque o testemunho de Jesus ele é proclamado. E o espírito de Jezabel vai tentar, com todas as suas forças, silenciar a voz profética da igreja, para que o testemunho de Jesus não seja proclamado. Voltando ao texto, Apocalipse capítulo 2, versículo 20, qual era a denúncia de Jesus com a igreja de Tiatira? Que eles estavam tolerando esta mulher Jezabel, que se declarava o quê? Ao se declarar profetisa, ela estava tirando o foco do testemunho de Jesus e estava trazendo foco para o testemunho dela, que era um testemunho enganoso, que tinha o objetivo de seduzir e desviar os servos de Deus do testemunho de Cristo. Então veja, o espírito de Jezabel vai tentar trocar a voz profética da igreja. Ao invés da igreja proclamar o testemunho de Jesus, a igreja passa a proclamar falsas doutrinas, que vão se alastrando pelo meio do povo de Deus, e vão infectando as pessoas, e vão fazendo com que as pessoas, lenta e gradativamente, se afastem da presença de Deus. Meus irmãos, não se enganem, através dos séculos, muitos dos servos do Senhor, como apóstolos e profetas, já foram atacados pelo espírito de Jezabel. Quando Deus manda com que João escrevesse a igreja de Tiatira, quando este trecho da carta de Apocalipse é escrito, Deus deixa isso por escrito como um alerta, porque esse espírito de Jezabel, ele se levanta contra a igreja, e ele não se levantou apenas contra a igreja de Tiatira, ele vem se levantando ao longo dos séculos contra a igreja do Senhor, em todos os tempos e em todas as épocas, para calar, para silenciar o testemunho de Jesus Cristo. E é triste quando a gente lê, e eu tenho lido a respeito disso, eu tenho visto testemunhos de pastores que sofreram com esses ataques, eu tenho lido a respeito de igrejas que fecharam as suas portas por causa dos ataques do espírito de Jezabel. É muito difícil, porque sobreviver a esse espírito requer estarmos debaixo da boa mão do Senhor. Ele se levanta com tanta força, com tanta fúria contra a igreja de Cristo, que pastores, líderes e membros das igrejas precisam estar cobertos pela boa mão do Senhor para vencer esse desafio. Esse desafio não pode ser vencido pela força do nosso braço. Você entende isso? É por isso que nós estamos gastando tempo. Agora, nós precisamos entender que não fazer nada, deixar isso para lá, não é o caminho, porque esta foi a denúncia de Deus contra qual igreja? Tiatira. Não fazer nada, ignorar a presença desse espírito, deixar com que as coisas sigam o curso natural que o espírito de Jezabel quer dar a ele, significa que nós estamos negligenciando a ordem de Deus. E a ordem de Deus é: façam alguma coisa,
não permitam que este espírito seduza os meus servos. Porque sempre que um pastor, sempre que um líder de ministério, sempre que uma igreja tiver receio de enfrentar esta batalha, na verdade, no fundo, está assumindo que esse espírito é mais poderoso do que o próprio Deus. E eu pergunto a você, meu querido irmão, minha querida irmã, o espírito de Jezabel é mais poderoso que o nosso Deus? Sim ou não? É óbvio que não. Então nós temos que enfrentá-lo. Nós temos que, no poder do nome de Jesus Cristo, nós temos que fechar as portas, nós temos que fechar as brechas, para que Satanás não encontre um caminho pelo qual ele possa entrar e seduzir as pessoas que querem servir a Deus de forma adequada. Versículo 22. Veja que o juízo de Deus, ele é declarado, ele é proclamado contra quem? No caso aqui do texto que nós lemos, o juízo de Deus ele é proclamado primeiro contra Jezabel. Eis que farei com que fique o quê? Acamado. Ou seja, Deus está dizendo com todas as letras que ele não tolera isso no meio da sua igreja. E tanto ele não tolera que o primeiro juízo dele é contra Jezabel. Ou seja, o que significa ficar acamada? O que significa ficar acamada? Ficar doente. Meus irmãos, eu não gosto muito de falar de mim, mas me permita contar um testemunho pessoal. Eu lembro que quando eu me converti, o meu avô ficou doente. E ele teve um AVC e ficou enfermo durante 17 anos. Ele não andava, não falava, e assim ele viveu esses 17 últimos anos da sua vida. E eu lembro que assim que ele ficou doente, eu comecei a entrar num propósito de oração por ele, e eu orava, e falava: Senhor, cura o meu avô, eu creio, eu estou lendo a Bíblia, e eu estou vendo que o Senhor é um Deus de milagres, eu tenho conhecido os milagres através da Tua palavra, e eu orava. Até que um dia o Senhor falou comigo: pare de orar pelo seu avô, porque eu não vou curá-lo. É duro ouvir uma palavra dessa, sim ou não? É duro. Mas eu estava orando, o Senhor falou para mim: pare de orar por ele, porque eu não vou curá-lo. Quem colocou ele doente fui eu. Aí que eu fiquei mais doido, eu falei: meu Deus, o Senhor deixou meu avô doente, e o Senhor falou: foi a única maneira dele parar e me ouvir. O meu avô não queria saber de Deus. Ele era um homem intolerante ao Evangelho. Ele era inimigo da fé. Mas sabe o que aconteceu? Cada vez que eu ia até a casa dele, eu via um homem prostrado diante do Senhor. Eu vi um homem com fome e sede de Deus. E eu vi um homem que viveu os 17 últimos anos da sua vida, sem andar e sem falar, mas partiu salvo para os braços do Pai. Porque o Senhor colocou aquela enfermidade para pará-lo. Por que eu estou falando isso? Porque quando Deus fala aqui: eu vou fazer com que ela fique acamada, eu me lembrei do meu avô. Deus parou o meu avô pela doença, e Deus estava dizendo para essa igreja: eu vou parar essa mulher pela doença. Meus irmãos, nós precisamos entender que o nosso Deus, Ele não tolera o pecado. Você guardou essa frase? Deus não tolera o pecado, em hipótese nenhuma. Mas pastor, se Deus não tolera o pecado, como é que Ele tolera a gente que é pecador? Pela sua graça. Quando Ele olha para nós, sabe o que Ele vê? Ele não vê o pecado, Ele vê o sangue derramado de Cristo sobre as nossas vidas. É a única maneira pela qual Ele pode tolerar a nossa presença. É através do sangue que foi derramado na cruz por nós. Então, Deus vai fazer o que tiver que fazer para estancar, para dar fim ao pecado no meio da igreja. No caso de Tiatira, o que Deus fez? Primeiro, eu vou parar essa mulher pela doença.
Eu quero dizer para você nessa manhã, meu irmão, que você não seja, desculpe usar essa palavra, mas na falta de uma outra, que você não seja turrão. Sabe o que é turrão? Pastor, eu não sei o que é isso não, então estou ficando velho mesmo. O que é uma pessoa turrona? Uma pessoa teimosa. Uma pessoa que insiste em continuar no erro. Esta mulher não queria se arrepender. Esta mulher não queria mudar de vida. Ela queria continuar fazendo aquilo que ela vinha fazendo, que era ensinar falsas doutrinas, seduzir pessoas dentro da igreja. O que Deus disse que ia fazer com ela? Eu vou pará-la. Que você não seja parado por conta da sua teimosia. Porque eu peço a Deus, Senhor, não me pare por conta da minha teimosia. Me ajude a entender o que eu estou fazendo de errado, para que eu aceite a disciplina que vem dos céus. Porque, meus irmãos, a nossa teimosia pode nos levar à enfermidade. Porque se Deus tiver que parar você, Ele vai parar. Porque Deus, aí a frase que eu disse qual foi? Deus não tolera o quê? O pecado. Então o primeiro juízo foi sobre quem? Sobre Jezabel. Farei com que ela fique acamada. Mas parou aí? Trarei também grande tribulação a quem? Aos que se envolveram com ela. Trarei grande tribulação aos que se envolveram com ela. Você não pode, meus irmãos, pisar na lama e sair limpo. Não existe isso. Ah, pastor, mas eu só dei uma pisadinha de leve. Quando você pisa na lama, mesmo que seja uma pisadinha de leve, quando você virar a sola do seu sapato, ela vai estar o quê? Suja, não tem como. Não há como você pisar na lama e não ficar sujo. Não há como você flertar com o pecado e não ser seduzido pelo pecado. Por isso, a Bíblia diz que se o teu olho te faz pecar, o que Jesus disse? Arranca-o e jogue-o fora, porque é melhor você entrar caolho no reino de Deus do que com os dois perecer no inferno. Jesus também disse: se o teu braço te faz pecar, arranca-o e lança-o fora, porque é melhor você apenas com um braço entrar no reino de Deus do que com os dois perecer no inferno. Ou seja, Deus está dizendo que nós não podemos nos envolver com o pecado de maneira alguma. Então, juízo sobre Jezabel vai ficar acamada. Juízo sobre os que se envolvem com ela, grande tribulação. Pastor, há um caminho. Há um caminho. Qual é o caminho? Arrependimento. Arrependimento. O problema é que muitas pessoas não querem se arrepender. O que é arrependimento? Deixa-me te falar uma coisa nessa manhã. Nós temos duas palavras na língua portuguesa que são muito parecidas, mas na sua essência, mas são completamente diferentes, que são arrependimento e remorso. E sabe qual é a diferença entre arrependimento e remorso? Arrependimento e remorso nos deixam tristes. Porque tanto o arrependimento como o remorso, eles nos trazem à memória o erro que nós cometemos, sim ou não? Tanto o arrependimento quanto o remorso. Eles nos trazem à memória o erro que nós cometemos. Então, pastor, qual é a diferença? A diferença é que o arrependimento te leva a abandonar o pecado. O remorso, você continua pecando e continua remoendo o pecado. Então, nós precisamos seguir qual caminho? Do arrependimento ou do remorso? Agora, o caminho do arrependimento implica em abandonar o pecado. Judas, por exemplo, que traiu Jesus, ele se arrependeu ou ele sentiu remorso? Por que ele sentiu remorso? Como que você pode dizer que ele sentiu remorso? Porque ao invés dele voltar e buscar conserto com Jesus, que é o que o caminho do arrependimento o levaria, o que ele fez? Ele tirou a própria vida, ou seja, ele preferiu morrer
do que mudar. E tem gente que prefere morrer do que mudar. Tem gente que prefere continuar errando do que ter uma vida nova com Jesus Cristo. Mas Jesus está dizendo, há um caminho. Isso tudo eu vou fazer caso não se arrependam das obras. Versículo 23. Deus continua falando. Matarei os seus filhos. Jezabel produz filhos. Porque o mal que o espírito de Jezabel promove dentro da igreja se perpetua nas próximas gerações. Então, para que este mal não se perpetue, você tem que cortar o mal pela raiz. E Deus está falando aqui, matarei os seus filhos. Deus, eu já falei isso aqui umas 2 ou 3 vezes, Deus não tolera o pecado, e Ele vai fazer o que tiver que fazer para que a sua igreja seja santa, sem ruga e sem mácula. Isso implica em cada um de nós entendermos o que estamos fazendo de errado e mudarmos pelo caminho do arrependimento e não pelo caminho do remorso. Então Deus está falando, eu não vou deixar que este mal se propague. Eu não vou deixar que a próxima geração seja contaminada. Eu vou matar os seus filhos. E aí, o que para mim é até mais temeroso, porque traz mais temor ao meu coração, não é nem o que ele, não é nem quando Deus fala matarei os seus filhos, mas o que me traz mais temor ao coração é o que vem a seguir. E todas as igrejas saberão que eu sou quem? Eu sou aquele que sonda mentes e corações. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu quero dizer para você nessa manhã, não há nada que esteja dentro da sua cabeça que Deus não saiba. O que você está pensando aí agora, ninguém aqui sabe, ok? O que está na sua cabeça aí nesse momento, só você sabe. Só você e Deus. Porque Ele é aquele que sonda mentes e corações. Então você pode não falar, mas até no pensar, você já pode estar pensando em algo que desagrade a Deus. Então, o Senhor está mostrando um caminho que nós precisamos seguir, não somente as nossas ações, não somente as nossas atitudes, mas até a nossa mente precisa ser transformada. E isto vai casar certinho com o que Paulo escreveu lá na sua carta aos Romanos. Coloque, por favor, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1. Olha o que Paulo escreve à igreja em Roma. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Paulo está falando que em primeiro lugar, mantenha no versículo 1, por favor, obrigado. Paulo está falando que em primeiro lugar é o meu corpo. O meu corpo, ele é oferecido a Deus como um culto agradável ao Senhor. Mas não somente o meu corpo faz parte desse culto, e aí sim, versículo 2, mas também o que? A minha mente. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pelo quê? Pela renovação da sua mente. Então, o corpo também faz parte do nosso culto a Deus, mas a transformação, ela não acontece no corpo, ela acontece aonde? Na mente, porque quando a sua mente é transformada, o seu corpo, a sua vida, as suas ações, as nossas atitudes vão agradar a Deus. Posso ouvir um amém? Então, voltando agora, Apocalipse 2, 23... E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Ora, e aí vai uma outra coisa.
Primeiro, Deus é aquele que sonda o quê? Então nada do que você faz está escondido diante de quem? Agora, no caso de Tiatira, tinha uma outra coisa. Ele disse que todas as igrejas saberão. Ou seja, o que Deus estava fazendo em Tiatira, todas as igrejas saberiam. Porque Deus não faz nada por debaixo dos panos. Deus não faz nada escondido, Ele não precisa. Sabe por quê? Porque Ele é justo. Porque Ele é fiel e verdadeiro, amém? E se Ele é justo, fiel e verdadeiro, Ele não faz nada por debaixo dos panos. E quando Ele age para que todos saibam. Ele age para que todos possam aprender. Quando Deus está falando com a igreja de Tiatira, Ele não quer consertar só a igreja em Tiatira, Ele quer consertar todas as igrejas. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Porque Deus também quer consertar a igreja Nova Vida da Taquara. Todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês segundo o quê? Segundo as suas obras. Versículo 24. Digo, porém, aos demais de Tiatira e a todos aqueles que não seguem essa doutrina. Agora ele está falando com quem? Nos versículos 22 e 23, ele estava falando com Jezabel e com os seus seguidores, amém? Versículos 22 e 23, Deus estava falando com Jezabel e com os seus seguidores. A partir do versículo 24, ele passa a falar com quem? Com os que não seguiram. Digo, porém, aos demais de Tiatira, a todos aqueles que não seguem essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Então, versículos 22 e 23, Deus está falando com quem? Com Jezabel e com os seus seguidores. Versículo 24, está falando com quem? Com o restante da igreja, com aqueles que não seguiram Jezabel. E qual é a ordem de Deus para aqueles que não seguiram Jezabel? Não porei outra carga sobre vocês. O que isso quer dizer? Muito bem. O que isso quer dizer? Não porei outra carga sobre vocês. Eu estou com tempo hoje. O que significa não porei outra carga sobre vocês? Na letra fria da lei, significa dizer, eu não vou pedir a vocês uma outra coisa. Certo? Se não porei outra carga sobre vocês, significa não vou pedir a vocês uma outra coisa, significa que Deus já tinha pedido algo à igreja. Se Deus está dizendo, não porei outra carga, é sinal que Deus já havia colocado pelo menos uma. Qual é a carga que Deus colocou na igreja de Tiatira? Qual era a missão que Deus deu à igreja de Tiatira? Meu Deus! Nós estamos falando sobre o que mesmo, gente? Qual o assunto que nós estamos falando? O espírito de Jezabel. Deus agora está falando para aqueles que não se renderam a Ele, que eu não vou colocar uma carga, não vou colocar uma outra carga sobre vocês, porque eu já coloquei uma. Qual é a carga que vocês acham que Deus colocou sobre aqueles que não se curvaram a Jezabel? Mandar Jezabel embora, gente. Não era essa a missão que Deus deu à igreja em Tiatira, sim ou não? Então Deus está dizendo, eu já dei uma carga a vocês, eu já dei um trabalho. Qual é o trabalho de vocês? Expulsar, mandar embora esse espírito maligno que está seduzindo os meus servos. Então, a vocês que não se dobraram, a vocês que não se venderam, a vocês que não se curvaram, eu não vou pedir outra coisa a não ser essa: mandem esse espírito embora. Então, qual é a missão da igreja que não se curva ao espírito de Jezabel?
mandá-lo embora. Ah, pastor, mas ele já entrou aqui? Não sei. Mas qual é a nossa missão? Se ele tentar se engraçar, o que a gente tem que fazer? Por favor, espírito de Jezabel, a porta da rua é serventia da casa. Ou seja, em nome de Jesus, a nossa fidelidade a Deus, fechando as brechas, nos unindo uns aos outros, em comunhão e oração, vai fazer com que Ele não ache espaço para agir no meio da nossa igreja. Você pode dar glória a Deus por isso? Então é por isso que nós temos que estar alertas, porque Ele vai tentar. Mas aqueles que não se curvaram, Deus já deu uma missão. E qual é a missão? Não permitam que ele se instale, não permitam que ele cresça, não permitam que ele se estabeleça. Então, já que vocês já têm essa carga, eu não vou dar outra carga a vocês. Amém? Então, qual era a missão de Tiatira? Não permitir que a igreja avançasse com esse espírito agindo no meio dela. Versículo 26. Preste atenção nos versículos 26, 27 e 28 e a gente conclui aqui. Primeiro, Deus falou com Jezabel e seus seguidores. Depois, Deus falou com aqueles que não seguiram, com aqueles que não se curvaram. Vocês já têm uma missão, então eu não vou dar outra. Vocês já estão carregando uma carga, já estão levando uma carga, então eu não vou colocar outra carga sobre vocês. Agora preste atenção no que Deus vai falar a partir do versículo 26. Ao vencedor, aquele que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei o quê? A autoridade sobre as nações. E com cetro de ferro as governará e as reduzirá a quê? A pedaços, como se fossem o quê? Objetos de barro. Assim como eu também recebi a autoridade de meu Pai. E eu lhe darei ainda a estrela da manhã. Versículo 26. Ao vencedor eu lhe darei o quê? Ao vencedor eu darei o quê? A autoridade sobre o quê? O que significa isso? Não é o filme do Titanic, onde ele fala, eu sou o rei do mundo. Não é isso. O que significa autoridade sobre as nações? Lá em Atos dos Apóstolos, no primeiro capítulo, Jesus diz para os seus servos, permaneçam na cidade, até que do alto vocês recebam o quê? Poder. E então serão o quê? Serão minhas testemunhas. Aonde? Em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Então a igreja primeiro recebeu autoridade aonde? Aonde a igreja recebeu autoridade? Em Jerusalém. E conforme a igreja foi sendo revestida pelo poder do Espírito Santo, esta autoridade ela foi aumentando, sim ou não? Eles receberam autoridade sobre Jerusalém, depois eles receberam autoridade sobre a Judéia. Autoridade para quê? Para proclamar o Evangelho, para operar os sinais e maravilhas, para fazer aquilo que Deus mandou a igreja fazer, que é proclamar o ano aceitável do Senhor. Então você não pode proclamar o ano aceitável do Senhor, você não pode pregar o Evangelho se você não tiver autoridade dada por Deus. Jesus Cristo disse, eu amarrei o valente, e agora que o valente está amarrado, chegou alguém mais forte do que ele, agora vocês podem ir pregar o Evangelho a toda criatura. A autoridade ela não é nossa, a autoridade é de Cristo, mas Ele delega a autoridade à igreja, e a igreja foi ganhando autoridades, primeiro sobre Jerusalém, depois sobre a Judéia, depois sobre
sobre Samaria e depois até os confins da terra. E quando Deus diz aqui, eu lhe darei autoridade sobre as nações, Deus está dizendo, aqueles que lutarem contra o espírito de Jezabel, aqueles que vencerem o espírito de Jezabel, eu aumentarei a sua autoridade espiritual. A igreja em Tiatira estava recebendo uma promessa de Deus: se vocês lutarem contra esse espírito, se vocês vencerem esse espírito, eu vou dar a vocês não apenas autoridade sobre Tiatira, mas eu vou dar a vocês a autoridade sobre as nações, a autoridade para pregar a minha palavra a todas as nações. Então o que está em jogo é a autoridade vinda dos céus para pregar o Evangelho aonde o Evangelho precisa ser pregado. A igreja da Taquara recebeu a autoridade de Deus para pregar o Evangelho aonde? A igreja da Taquara, a igreja Nova Vida da Taquara, ela recebeu a autoridade para pregar o Evangelho aonde? Na Taquara. Mas Jesus está dizendo, se vocês lutarem e vencerem, eu aumentarei a autoridade espiritual de vocês. Vocês vão ter autoridade para estender os braços e alcançar outros lugares. Você crê nisso? Eu creio. Eu creio. Então Deus está dizendo ao vencedor, aquele que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei o quê? A autoridade sobre as... O que é autoridade sobre as nações então? Receber maior autoridade espiritual. Receber de Deus um nível maior de autoridade. Você entendeu isso? Então vamos lá. O que é autoridade sobre as nações? O que é receber autoridade sobre as nações? Receber um nível maior de autoridade espiritual. Gravou? Então o que é autoridade sobre as nações? Perfeito. Versículo 27. Cetro de ferro. O que é o cetro? O que significa o cetro de ferro? Muito bem. Melhor mandar suspender o pastel hoje, viu? A gente só sai daqui quando todo mundo falar que é um cetro de ferro. O que é um cetro? Cetro era um instrumento que quem usava? Os reis, né? Os governantes. Cetro era aquele bastão que normalmente carregava o brasão ou o símbolo daquela dinastia, né? Então cetro, ele representa a autoridade de um governante, representa o poder de alguém que lidera. O rei, ele tem autoridade porque ele lidera, sim ou não? Agora, normalmente os cetros eram feitos de um material, às vezes, imagina um rei carregando um cetro de ferro. Você acha que um cetro de ferro, ele é leve ou ele é pesado? Então, normalmente, os cetros não eram feitos de ferro, eram feitos de uma madeira, de uma boa madeira, revestida com pedras preciosas, com brilhantes, enfim, mas era um cetro essencialmente feito de madeira. Agora, Deus está falando na igreja, para a igreja em Tiatira, que além de receber maior autoridade espiritual, a igreja também iria governar com cetro de ferro. O que isso quer dizer? O que é um cetro de ferro? O que acontece com o cetro de madeira? Ou melhor, o que pode acontecer com o cetro de madeira? Ele pode ser quebrado? Sim ou não? Já viu aqueles filmes que o pessoal pega a madeira e faz assim na coxa, assim? Eu uma vez tentei fazer isso, tinha acabado de ver um filme, me empolguei, peguei um taco de sinuca que eu vi o cara no filme fazendo, vim com toda a força, tá! Rebentei o joelho. Não consegui quebrar o taco.
me empolguei com o filme, não adiantou nada. Mas uma madeira, quando você bate assim, você quebra. Eu pergunto a você, o cetro de ferro, alguém quebra? Hã? Não. Aí eu pergunto a você, o que significa um cetro de ferro? Cetro de ferro significa uma liderança, uma autoridade que não pode ser manipulada nem controlada. Cetro de ferro significa alguém que não se desvia dos caminhos do Senhor. Se nós fôssemos comparar com a história de dois reis de Israel, nós poderíamos comparar com Saul e Davi. Saul teria um cetro de quê? Por que Saul teria um cetro de madeira? Porque ele se perdeu ao longo de sua vida. E Davi teria um cetro de quê? Por quê? Porque ele se manteve firme. Davi não foi manipulado. Então, meus irmãos, o que Deus está falando à igreja em Tiatira é: se você vencer essa batalha contra Jezabel, se você vencer a batalha contra o espírito de Jezabel, você não vai apenas receber uma maior autoridade espiritual, mas você vai se tornar um líder, ou você vai se tornar uma igreja que não se curva, que não se dobra à vontade do homem, que não se dobra à vontade de Satanás, que somente se dobra à vontade do Senhor. Isso é o significado do cetro de ferro. E ele continua falando no versículo 28. Então, no versículo 26, autoridade sobre as... Bota, por favor, no versículo 26. Autoridade sobre as nações. Versículo 27, cetro de ferro. Se nós vencermos essa batalha, nós vamos nos tornar uma igreja que não poderá ser o quê? Manipulada. Nós vamos nos tornar uma igreja que não pode ser parada, porque sobre nós estará a liderança do nosso general de guerra. E terceiro, versículo 28, para fechar, o Senhor faz uma terceira promessa. Qual foi a primeira? Autoridade sobre as nações. A segunda? E a terceira? Lhe darei ainda. O quê? Pastor, o que é isso, estrela da manhã? Quem é a estrela da manhã? E o que você acha que Deus está querendo dizer quando está falando para a igreja? Se você for fiel, eu lhe darei o quê? O que você acha que é receber a estrela da manhã? É receber a quem? Jesus. E quando você recebe Jesus, você está recebendo o quê? Graça, favor divino, salvação. Então veja, por que nós estamos falando sobre o espírito de Jezabel? Por que a importância de nós tratarmos desse assunto? Porque existem promessas para as igrejas que vão lutar contra esse espírito. Deus está prometendo para Tiatira, e como ele disse, todas as igrejas saberão, ou seja, o que eu estou fazendo em Tiatira vai servir de referência para todas as igrejas, em todas as épocas. Então Deus está dizendo: se você seguir o exemplo de Tiatira, e se você lutar contra o espírito de Jezabel, você pode receber 3 coisas, e eu estou pedindo a Deus que a igreja da Taquara, a igreja Nova Vida da Taquara, receba essas coisas. Eu quero ver esta igreja recebendo um nível maior de autoridade espiritual. Eu desejo isso. A segunda coisa que eu estou pedindo a Deus é que Deus transforme esta igreja num cetro de ferro, que não possa ser controlada nem manipulada por ninguém. E terceiro, eu estou pedindo ao Senhor: traga sobre nós a estrela da manhã.
nos dê o seu favor, nos dê a sua graça, derrame sobre nós do seu amor. Essas coisas, meus irmãos, virão sobre qualquer igreja que ouça e cumpra as ordens do Senhor. Você pode dizer amém? É o que eu tenho pedido para esta igreja. É o que eu tenho pedido para nós. Senhor, nos ajude a vencer as batalhas, para que nós possamos receber um maior nível de autoridade espiritual, para que a gente possa ser como um cetro de ferro que não se quebra, que não se dobra, que não se vende, e para que nós possamos ter o favor de Deus, a brilhante estrela da manhã. Meus irmãos, é tudo que nós precisamos. Tudo. Nós achamos que precisamos de muitas coisas, mas sabe do que a gente precisa? A gente só precisa da brilhante estrela da manhã. Se Jesus estiver aqui, e eu creio que Ele está, é tudo do que nós precisamos. Tudo. Amém? Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Enquanto os diáconos vão se preparar para servir a ceia, eu quero orar por você antes. Pai amado, Pai querido, que esta palavra possa produzir vida em nossos corações. Que o Senhor possa trazer sobre nós um nível maior de autoridade espiritual, Senhor. Que o Senhor possa trazer sobre nós, Senhor, esta visão de nos tornarmos um cetro de ferro, que não se dobra, que não se vende, que não se permite ser manipulado. E que o Senhor derrame sobre nós o teu favor. Pai querido, a tua presença é tudo que nós precisamos, ó Pai. Vem sobre nós, sopra sobre nós a unção do teu Espírito, transformando vidas, ó Pai, transformando mentes e corações, trazendo sobre nós o entendimento de que esta luta, Senhor, é uma luta que se desenvolve em todas as esferas, não somente na esfera da liderança, mas em todas as esferas da igreja, Pai. Nos corredores, na cantina, na entrada da igreja, ou seja, do lado de fora, nas casas, nos lares. Que o Senhor nos ajude a fechar todas as brechas, ó Pai. Pois o Senhor está levando esta igreja a um outro nível espiritual, a um nível mais profundo. As águas que antes estavam nos tornozelos, essas águas estão subindo, Pai. E eu sonho com um dia, ó Deus, que elas não estarão nem nos tornozelos, em que elas tão pouco estarão nos joelhos, muito menos na cintura ou no pescoço. Eu sonho com um dia, Pai, que toda esta igreja vai estar mergulhada completamente, aleluia, nas águas do Espírito Santo. Obrigado, Pai, pois eu sei que esse dia está chegando e nós veremos a tua glória neste lugar, a tua majestade neste lugar, Pai, porque não é a minha vontade. Não se trata do que eu quero, Senhor, mas não é porque eu quero, é porque esta é a tua vontade, Pai. E a tua vontade vai se cumprir nessa igreja, eu creio. Abençoa o teu povo nessa manhã, ó Pai, em nome de Jesus. Que você possa dizer amém. Vamos servir a Santa Ceia. Enquanto isso, vamos louvar o Senhor.
todas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre.
Ele é santo para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ele é santo. Ele é santo. Glória a Deus. Glória a Deus. Xandaraya Karabasure Bantarabache. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja em Corinto. Obrigado. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja em Corinto, ele traz à memória o que esse Deus tão santo fez por nós. Meus irmãos, Jesus não morreu por pessoas boas, Ele morreu por pecadores. A Bíblia diz que por um justo, pessoas podem até morrer, mas por pecadores, o nosso Deus morreu por pecadores. O apóstolo Paulo, lembrando disso, ele disse: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, foi a palavra que Paulo usou, o Filho de Deus, ele foi traído. Na noite em que foi traído, ele pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, ele pegou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Não podemos fazer isso de qualquer maneira. O apóstolo Paulo, ele não diz que nós não devemos participar. O apóstolo Paulo disse que nós devemos participar da maneira correta. E qual é a maneira correta de participarmos? Fazendo um autoexame. Se existe algo que tem afastado você da presença de Deus, essa é a hora de você orar, se arrepender e dizer: Senhor, me perdoa, para que então você possa participar. Paulo não escreveu para afastar as pessoas da mesa.
Paulo escreveu para trazer as pessoas na maneira correta mesmo. E eu vou desligar aqui o microfone agora e você vai ter alguns instantes para fazer isso. Porque eu também preciso fazer isso. Ser pastor não me torna merecedor. O único caminho é o caminho do arrependimento e da confissão. Faça isso agora, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Segure o pão em sua mão. Pai querido, obrigado, Senhor, por tudo que este pão representa. Este pão representa o teu corpo que foi dado por nós. E nessa manhã, meu Pai, nós queremos te dizer muito obrigado. Porque, Senhor, sem este sacrifício, nós não estaríamos nem aqui. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado pelo teu sacrifício substitutivo. Pois aquela cruz era para nós, mas o Senhor tomou o nosso lugar. Por isso nós te pedimos nessa manhã, Pai, abençoa este pão. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Que a igreja do Senhor diga amém. Comamos todos do pão em nome de Jesus. Cantarabasharia narabasai. Ori karabelamashoriam darabare karabasori karabarabasharaya. Pai querido, da mesma forma este cálice representa o teu sangue derramado, ou como também é chamado, o cálice da bênção. Uma bênção que não pode ser comprada, que não pode ser trocada, apenas recebida por graça. Algo que não merecemos, mas que recebemos por meio da fé. Senhor, abençoa este cálice, nos tornando limpos, puros, com as roupas brancas como a neve, Senhor. Como está escrito lá no livro de Apocalipse, no capítulo 7. Quem são estes? Estes são aqueles que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro, e por este motivo estão aqui de pé diante do trono e do Cordeiro de Deus. Senhor, obrigado, Pai. Abençoa este cálice, nós te pedimos, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Que a igreja do Senhor diga amém. Bebamos todos do cálice em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Pai. Obrigado
Tu és santo para todo sempre, Senhor, serás santo. Os anjos clamam, o teu povo canta, Senhor, e nós te engrandecemos nessa manhã. Louvado e bendito seja o teu nome para todo sempre, e que a igreja do Senhor diga amém. Pede a você que sente apenas um minutinho para nos ajudar a recolher os cálices. Quero lembrar você que logo mais estaremos de volta às 18 horas. Estamos falando sobre uma vida cheia do Espírito Santo. E que você possa estar presente novamente, recebendo a bênção de Deus na sua vida em nome de Jesus, amém? Não esqueça que nós temos um festival de pastel acontecendo lá atrás na cantina, para ajudar a rede familiar, né, com o retiro que vai acontecer já essa semana, o retiro de casais. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, amém? Se você já teve o seu cálice recolhido, eu convido você a ficar de pé para a oração final, para a bênção apostólica. Pai amado, Pai querido, obrigado por esta manhã, obrigado por este dia. Leva-nos em paz, Senhor, guardados e protegidos debaixo das tuas asas, nós te pedimos. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós, igreja do Senhor, não só hoje, mas para todos sempre, e que o povo do Senhor diga amém. Deus te abençoe, vá em paz. Os diáconos estão aqui com óleo, orando pelos enfermos. Se você precisar, pode vir aqui à frente. E se você quiser o adesivo, não esqueça, o adesivo é só pegar aqui com a minha esposa na frente. Deus te abençoe, em nome de Jesus.